Mas afinal de contas, que diferença faz? Se uma verba é considerada como salário, como parte integrante da remuneração, se é uma verba de natureza remuneratória ou não. Se é uma verba que não tem natureza salarial. Na prática, faz toda a diferença. Quando a gente fala de salário-utilidade, a primeira questão que a gente coloca é que a impossibilidade de determinadas utilidades serem enquadradas como salário-utilidade já impede que o empregador pague menos salário do que o devido para o seu empregado e diga que o resto foi dado em utilidade, que o resto é salário-utilidade. Por exemplo, que o empregador contrate um empregado que tem um salário base, um piso da categoria dele de R$ 3.000, aí esse empregador paga R$ 2.500 e quando o empregado fala assim, poxa, mas meu salário é no mínimo 3, eu fui contratado para receber 3, você está me pagando 2.500, o patrão fala, não, mas R$ 500 que eu deixei de pagar aí é o preço que eu pago o teu plano de saúde. A impossibilidade de classificação do plano de saúde, por exemplo, como salário-utilidade, já tem essa vantagem para o empregado, né? Do empregado não ser surpreendido com uma diminuição do seu salário, um pagamento não integral do seu salário e a concessão de uma dessas outras vantagens, como se salário fosse, sendo que a lei expressamente veda essa classificação. Mas isso não é o mais relevante. De um modo geral, em qualquer situação trabalhista, quando eu estiver falando de verba com natureza salarial, com natureza remuneratória, ou sem natureza salarial, sem natureza remuneratória, eu estou principalmente afetando o cálculo do total da remuneração desse empregado. Vou dar algum exemplo. Vamos supor que um empregado receba R$ 2.500 de salário e mais R$ 500 de vale combustível por mês que ele gasta com o carro dele, como ele quiser, não é para ir e voltar para o trabalho, ou seja, um típico salário-utilidade. Então, ele recebe R$ 200 de salário, R$ 2.000 de salário e R$ 500 de salário-utilidade. No final das contas, como os R$ 500 são de fato salário-utilidade, tem natureza remuneratória, no final das contas, quanto esse empregado recebe por mês de remuneração? R$ 2.500 que ele recebeu em dinheiro, mais R$ 500 que ele recebeu em utilidade. Ele recebe R$ 3.000 de remuneração. Quando eu for conceder férias para ele, eu vou ter que calcular as férias com base na remuneração, não é mesmo? Quanto que é a remuneração? R$ 3.000. Então, que valor que eu vou usar para calcular as férias? R$ 3.000. Quando eu vou calcular descanso semanal remunerado desse empregado, eu tomo como base a remuneração de um dia de trabalho dele. Qual vai ser a base para eu calcular um dia de trabalho? Vai ser só os 2.500 que ele recebe em dinheiro? Não, vão ser os 3.000, 2.500 que ele recebe em dinheiro, mais os 500 que ele recebe como utilidade. Quando eu for calcular hora extra desse empregado, eu vou ter que considerar o valor da remuneração da hora. Qual vai ser a base que eu vou usar para isso? Os R$ 3.000. Salário que foi pago em dinheiro, mais salário-utilidade, ou mais verba de natureza remuneratória, de natureza salarial. Então, quando eu
enquadro uma verba como sendo uma verba remuneratória, eu gero todos esses reflexos. Eu causo essa cascata de efeitos sobre a remuneração. Agora, se eu tenho o mesmo caso, uma pessoa que recebe R$ 2.500 em dinheiro de salário e ela recebe R$ 500 de vale combustível, mas é para ela abastecer o carro e trabalhar, usar no trabalho. Não é salário utilidade. Não tem natureza salarial. Quando eu tiver que calcular as férias, eu vou enfiar esses R$ 500 que não tem natureza remuneratória na remuneração para calcular as férias? Não. E quando eu for calcular o descanso semanal remunerado dele, eu vou considerar esses R$ 500 que não tem natureza salarial? E quando eu for calcular as horas extras? E quando eu for calcular o 13º? E quando eu for pagar o fundo de garantia dele? Porque todo mês a empresa olha qual a remuneração daquele empregado e tem a obrigação de depositar um percentual disso lá na conta de fundo de garantia dele que fica travado enquanto ele está trabalhando. Esse percentual vai incidir sobre o valor que ele recebeu de vale combustível, se isso não for considerado salário utilidade, se isso não tiver natureza remuneratória, não. E quanto é que vai ser pago para o INSS? Lá para o INSS vai constar que o salário, que a remuneração desse cara era R$ 2.500 e não 3, porque esses R$ 500 não têm natureza remuneratória. Ou seja, numa situação aparentemente idêntica, em que eu tenho pessoas que recebem o mesmo valor de salário em dinheiro, de salário em espécie, e que recebem combustível, vale combustível, se numa situação eu enquadro isso como sendo uma verba de natureza salarial, as férias desse cara vão ser maiores, porque a remuneração dele é maior. 13º é maior, cálculo das horas extras vai considerar esse vale combustível, descanso semanal remunerado, o depósito de fundo de garantia dele vai ser considerando o valor todo. O INSS vai ficar sabendo que a remuneração do mês dele foi de R$ 3.000. Então, quando ele for se aposentar, vão fazer o cálculo da aposentadoria considerando que ele trabalhou, recebeu e pagou sobre R$ 3.000. Agora, no outro exemplo idêntico, em que a pessoa recebia os mesmos R$ 2.500 de salário em espécie e recebia R$ 500 como ajuda para combustível, que não foi enquadrada como salário utilidade, como verba de natureza salarial, as férias dele vão ser pagas um valor menor, porque a remuneração é só de R$ 2.500, 13º dele também é menor, descanso semanal dele vai ser calculado sobre R$ 2.500, hora extra vai ser calculada considerando uma remuneração de R$ 2.500, fundo de garantia, o que ele paga para o INSS lá daqui a pouco, ultimamente daqui a muito, quando ele for se aposentar, vai constar que naquele mês ele recebeu R$ 2.500 de pagamento. E aí o cálculo da aposentadoria dele vai considerar esse salário de R$ 2.500. Então, que diferença faz eu enquadrar ou não? Basicamente, principalmente essa. Quanto menos coisa eu enquadro como sendo verba de natureza salarial, menos cara, mais baixa fica a remuneração do empregado, com todos os seus reflexos. Hora extra, férias e 1/3, 13º, fundo de garantia, INSS, descanso semanal remunerado. Bom, essa história de reflexos e verbas e incidências, se eu aumento aqui acaba subindo tudo junto, eu acho que dá pano para manga. E vale a pena a gente
pensar em, lá para frente, depois, fazer um vídeo só sobre isso, só sobre reflexos trabalhistas, como a gente costuma chamar, ou o impacto que uma verba de natureza remuneratória causa na hora de fazermos o cálculo de quanto o empregado tem para receber. Mas isso é papo para outro dia. Por enquanto, basta que você saiba que ter uma verba de natureza remuneratória faz com que o salário, que o pagamento aumente para todos os fins. E isso vai fazer com que tudo fique mais caro. Hora extra, férias, 13º, tudo isso que eu já conversei. E que tirar a condição de remuneratória de uma determinada verba, tirar a condição de salarial de uma determinada verba, faz com que ela fique de fora dessa conta, ok? Espero que você tenha compreendido, mas se precisar é só me chamar, já sabe onde, eu tô por aqui, um beijo, tchau!